Anuário Espírita de 1972. Na história do Anuário Espírita do Brasil. Escrevendo em nosso Anuário Espírita de 1965, Alcione de Oliveira apresenta um estudo cuidadoso sobre a história dos anuários espíritas no Brasil. Refere-se ao Anuário 1931, lançado por Souza Moraes, e ao de 1956, este com limitado número de páginas, reduzido corpo de colaboradores. Entretanto, quando os continuadores da obra de Caibachuto e Matão organizaram a biblioteca desse grande pioneiro espírita, eis que, além do Anuário Espírita de 1931, surge um outro, bem mais antigo, datado de 1906, editado em Curitiba, estado do Paraná, pelos redatores de A Doutrina, cujos nomes, entretanto, não constam na apresentação. A correspondência sobre o mesmo deve ser endereçada ao Sr. Augusto Correia, pelo que pode-se supor que o idealizador e o pioneiro dos anuários espíritas no Brasil seja deste obscuro e até hoje desconhecido lidador espírita. Interessa, pois, aos espíritas de Curitiba pesquisar em torno da vida e obra de Augusto Correia, visto que a capital paranaense parece caber a honra desse pioneirismo. Encerrando as 70 páginas do Anuário Espírita de 1906, seus redatores anunciam de 1907, que não sabemos se chegou a via lume. É curioso que, já naquele tempo, se queixe Augusto Correia da falta de muitos diretores de centros e grupos espíritas que não se dignaram a atender ao nosso apelo, enviando-nos os dados referentes ao movimento espírita. Esperamos, pois, que o anuário para 1907 sairá completo. O anuário de 1906 foi lançado a 31 de março, certamente para homenagear Kardec em seu aniversário de desencarnação. Contém um calendário contendo dados significativos da história do Espiritismo, pensamentos, artigos e alguns clichês. Em sua seção O Espiritismo, em 1906, anuncia o aparecimento de 22 novos jornais espíritas, entre eles o Clarim de Matão, fundado em 1905, e ficamos sabendo que a Doutrina, editora do anuário, foi fundada em 1º de março de 1900 por alguns espíritas, e que, com a instalação da Federação Espírita do Paraná, em 1902 passou a ser órgão desta, o que pode significar que o primeiro Anuário Espírita do Brasil terá nascido na Federação Espírita Paranaense. Segundo esse anuário, 1906, na época havia 1 milhão de espíritas no país, no Paraná 20 mil. O Anuário Espírita 1906 é uma publicação simples, brochura de 16 por 23 centímetros. Consta em sua capa, juntamente com a cepa de Kardec, os dizeres Anuário Espírita, publicação da redação de A Doutrina, ano 1, Curitiba, Paraná, Brasil, 1906. Já o Anuário Espírita 1931 apresenta-se como a maior revista de propaganda doutrinária, traz na capa um anjo com uma trombeta e a boca e mais os dizeres Anuário Espírita do Brasil. Em um triângulo os dizeres: clama, não cesses, levanta como trombeta a tua voz, e anuncia ao meu povo as suas maldades, e à casa de Jacob os seus pecados. Março de 1931, número 1. O Anuário Espírita 1931 disse: revista de propaganda doutrinária, moral e social, diretor Souza Moraes, secretário Rosimar Pimentel, gerente Frederico Barbosa, Rua Pinheiro 95, Piedade, Rio de Janeiro. Preço 5 mil cruzeiros, creio na época. Interior 6 mil. Acho que nem cruzeiro era em 1931. Contém 184 páginas. A colaboração é variada. Contém calendário de datas expressivos no Espiritismo e apresenta clichês, entre eles um mostrado de alunos de Ginásio Leopoldo, de Nova Iguaçu, no estado do Rio. Formato é de 27 por 18 centímetros. O quente, para os redatórios, parece ser a Santa Manuelina dos Coqueiros, a taumaturga, hoje esquecida. Era uma jovem de cor, paupérrima, que conversava com os espíritos e operava milagres e curas. O curioso é o preço do Anuário Espírita de 1931, é exatamente o mesmo do Anuário Espírita de 1906. 5 mil ou 6 mil cruzeiros, né? O que vem provar que 25 anos transcorridos o dinheiro permaneceu estável. Se os nossos leitores tiverem notícia de outros anuários publicados no Brasil, seremos gratos pelas informações prestadas.
A captou no Anuário Espírita de 1931. Anuário Espírita de 1931. Vai ser uma relíquia achar. Anuário Espírita de 1972. Segundo centenário da desencarnação de Emanuel Swedenborg, vidente. Emanuel Swedenborg, o vidente sueco, é considerado por muitos o primeiro espírita do mundo. Embora disso não se tenha consciência no Brasil, exerceu enorme influência, principalmente nas almas que, distanciadas das religiões do mundo, aguardavam a eclosão do espiritismo para satisfazer suas aspirações. Foi assim, por exemplo, que Elizabeth Barrett Browning, a célebre poetisa, escreveu: "A única luz que a minha mente recebeu de outro mundo foi a filosofia de Swedenborg." Nasceu em Estocolmo, 1688, o terceiro de 9 filhos de um ministro protestante, Joseph Swedenborg, em 1719, quando a família foi nobilitada pela rainha Ulrica Eleonora. O sobrenome foi mudado para Swedenborg. Demonstrou sinais de poder psíquico desde a infância. Sua habilidade em cessar a respiração por considerável período de tempo provavelmente significa que entrava em estado de transe. Aos 11 anos de idade, o menino Emanuel matriculou-se na Universidade de Uppsala, onde, após 10 anos de estudo profícuos, adquiriu tão sólida educação quanto podia oferecer um ensino da Suécia de então. Prosseguiu seus estudos em Londres, onde teve aulas com Newton, que o influenciou no sentido de procurar estabelecer uma visão mecanicista e unitária do universo. Foi ainda aluno de Flamsteed, Halley e Larini. Esboçou o estudo de uma máquina voadora, um submarino, uma metralhadora, uma bomba de ar, etc., entre muitos. Ele aperfeiçoou o meio de determinar a longitude pela observação da Lua, método que, imaginativo, não pode ser posto em prática porque as tábuas astronômicas necessárias não tinham sido ainda compiladas. Depois de 5 anos de estudo, retornou à Suécia, sendo contratado como assessor no Real Colégio de Minas. Dotado de espírito essencialmente prático, tornou-se depressa célebre pelos seus notáveis trabalhos científicos, que lhe valeram a honra de ser eleito membro de várias academias de sábios em seu país e no estrangeiro. As suas teorias sobre a constituição da matéria e a ação de ondas vibratórias constituem uma previsão notável de nossa teoria moderna. Alfred Russel Wallace, um eminente naturalista e espírita inglês, pronunciou sobre Swedenborg o seguinte julgamento: "Temos tido grandes sábios, grandes filósofos e grandes teólogos, mas Swedenborg é o único da história do mundo que foi grande como homem de ciência, grande como filósofo e grande como teólogo. É porque ele foi único." Caso de verão de Swedenborg, na Suécia. Em 1745, em Londres, teve em seu quarto a primeira revelação espírita. Tinha 55 anos. Viu um homem envolto em luz intensa, sentado num canto de aposento, e Swedenborg supôs que fosse Jesus Cristo ou Deus, que o encarregavam de dar ao homem a verdadeira interpretação das Escrituras. Todavia, a 23 de setembro de 1859, apresentava-se em uma sessão dirigida por Allan Kardec, erguido por este, esclarece que a entidade se dera como tal nome para ser melhor obedecida. Abandonou as ciências, aprendeu hebreu e grego para melhor compreender as Escrituras. Passou a ter desprendimento que o levava a prescrutar a vida no astral. Era médium vidente, psicógrafo e intuitivo. Kant investigou e relata muito dos episódios psíquicos ocorridos com Swedenborg. Em carta dirigida a uma sua amiga, a qual foi publicada pela primeira vez no livro Borovsky. Obra revista e corrigida pelo próprio Kant.
conta a respeito de um incêndio ocorrido em Estocolmo. A carta foi dirigida a Charlotte de Kinnebluk em 10 de agosto de 1868. Dalacroix apurou-se de 1763 e conta o seguinte: para vos dar, minha graciosa senhorita, alguns meios de apreciação quanto às faculdades de Swedenborg, de que todas as pessoas ainda vivas são testemunhas e que a pessoa que mais transmitiu pode verificar na origem e lugar, queira permitir-me que lhe apresente o fato seguinte. Foi em 1756, o fato deu-se em 1759, que o senhor Swedenborg, em fim do mês de setembro, em um sábado, pelas 4 horas da tarde, voltando da Inglaterra, desembarcou em Gettysburg. O senhor William Castell convidou para ir à sua casa, com mais de 15 pessoas. À noite, às 6 horas, o senhor Swedenborg, que tinha saído, voltou ao salão pálido e consternado e disse que naquele momento se tinha manifestado um incêndio em Estocolmo, no Södermalm, o que o fogo avançara com violência para sua casa. Estava muito inquieto e saía várias vezes. Diz que já a casa de seu amigo que nomeou estava reduzida a cinzas e que a sua estava em perigo. Às 8 horas, depois de uma nova saída, disse com alegria: graças a Deus, o incêndio extinguiu-se na terceira porta que precede a minha. Esta notícia impressionou muito as pessoas com quem estava reunido, assim como toda a cidade. Na mesma noite, informaram o governador disso. No domingo pela manhã, Swedenborg foi chamado à presença daquele funcionário, que o interrogou sobre o assunto. Swedenborg descreveu exatamente o incêndio, a seu princípio, o fim e a sua duração. Selos do governo da Suécia homenageando Swedenborg. Vidente sueco. Naquele mesmo dia, a notícia desse fato espalhou-se por toda a cidade, que se perturbou com ela ainda mais que o governador, e fixaram nela a sua atenção, e muitas pessoas estavam em cuidados por motivo de seus bens ou de seus amigos. Na tarde da segunda-feira, chegou a Gothenburg um estafeta que o comércio de Estocolmo despachara durante o incêndio. Naquelas cartas, o incêndio era descrito exatamente da maneira como acabara de ser dito. Na manhã da terça-feira, chegou ao governador um correio real com a descrição do incêndio, sobre as perdas que tinha causado e as causas que tinham sido atingidas. E as casas que tinham sido atingidas. Sem que houvesse a menor diferença entre as indicações e as que Swedenborg havia dado, com efeito, o incêndio foi extinto às 8 horas. Que podemos alegar contra a autenticidade desse acontecimento? Pergunta. Um amigo que me escreveu examinou tudo isso, não somente em Estocolmo, mas há quase 2 meses, mesmo em Gothenburg. Ele conhece bem as casas mais distintas e pode informar-se completamente junto de toda a cidade, na qual vive ainda a maior parte das testemunhas oculares, visto pouco tempo decorrido desde 1756. É esta a parte da carta, relatando o fato da visão de um incêndio à distância de 50 léguas, sendo evidente que, não havendo então os rápidos meios de comunicação que existem hoje, ele só pôde ser visto e observado pelas faculdades videntes da alma, agindo independentemente dos órgãos visuais do corpo, ou colhidas o relato do acontecimento em informações transmitidas por espírito amigo, servindo-se da mediunidade auditiva de Swedenborg. O professor Rodolf Tafel possuía de uma neta de Bolander, fabricante que jantou com Swedenborg em Gothenburg em 1770. O relato do seguinte fato, tirado de uma carta que lhe dirigia a senhora de Freze, e que o dito professor menciona em seu livro Documentos Concernentes a Swedenborg, edição de Londres, 1875. Durante o jantar, Swedenborg volta subitamente para Bolander e diz-lhe: fareis bem em ir à vossa fábrica.
Este, surpreendido pelo tom de voz, levantou-se e foi à sua casa, onde encontrou um princípio de incêndio que teria consumido toda a sua fábrica se não tivesse sido avisado a tempo. Agradeceu então ao sábio sueco, que lhe sorriu e lhe disse que tinha visto que o perigo era iminente, o que explicava a sua brusquidão. O escritor alemão Jung Stilling, que conhecia todas as pessoas nomeadas nesta narração, registrou o seguinte: no ano de 1762, no próprio dia em que morreu o imperador Pedro III da Rússia, Swedenborg estava comigo em uma recepção em Amsterdã. Ele mudou de repente de fisionomia. Vimos que a sua alma não estava presente e que se passava nele qualquer coisa de extraordinário. Logo que voltou a si, perguntamos-lhes o que acabava de acontecer. Esquivou-se a princípio as perguntas, mas vendo as repetidas instâncias, disse, enfim: neste momento, Pedro III é morto na prisão, e descreveu seu gênero de morte. Senhoras, senhores, tomai nota deste dia, a fim de que possais comparar a data com o que será dado pelos jornais que anunciarão a sua morte. Os jornais não tardaram a anunciar a morte do imperador, que com efeito morreu naquele mesmo dia. Quase com 100 anos de antecedência, Allan Kardec Swedenborg escreveu o seguinte: a alma é o próprio homem, e o corpo não é um homem em si, mas a sua aparência. É só a vestimenta, tecida de coisas do mundo natural, ao passo que a alma compõe-se de coisas do mundo espiritual. Todo homem, depois da morte, depõe o natural, os elementos da natureza, e retém o espiritual, conservando, ao mesmo tempo, em torno desse espiritual, uma espécie de limbo envoltório, tirado das partes mais puras da natureza. O mental natural do homem compõe-se de substâncias espirituais e, ao mesmo tempo, de substâncias naturais, materiais da natureza. O pensamento faz de substâncias espirituais e não de substâncias O pensamento faz de substâncias espirituais e não de substâncias naturais. Estas dispersam-se quando o homem morre, mas não as espirituais. Eis porque este mesmo mental, depois da morte, quando o homem se torna espírito, fica numa forma semelhante àquela que ele tinha no mundo. Swedenborg deu ao homem a primeira visão das cidades espirituais, com a sua organização social, tudo conforme tantos anos depois o espírito de André Luiz viria a confirmar. Swedenborg morreu em Londres, a 29 de março de 1772, na idade de 84 anos, permanecendo até o último dia perfeitamente lúcido. Comunicou pensativamente à sua governante, ao senhorio, a data de sua morte, 3 semanas antes que ocorresse. Vivera e participara do mundo espiritual durante 27 anos. Um navio de guerra levou os seus despojos para Estocolmo, em 1908. Encontra sepultado na Catedral de Uppsala. Emanuel Swedenborg. Anuário Espírita de 1972. Sueco vidente. Relato do caso do vidente Swedenborg, Anuário Espírita de 1972.